Oi, gente! Nossos encontros estão cada vez mais gostosos, não é mesmo, Lady? E põe gostosos nisso! E falando em gostosura, a bonitona aqui, esse final de semana esteve na Fazenda do Chocolate. O verdadeiro paraíso dos chocolates. Põe paraíso nisso, muitas delícias. É muita tentação, hein? Já eu tive uma matéria mais calma sobre desmame. Na verdade, calma pra mim que já tenho uma filha crescidinha, né? Mas pras mamães de crianças menores, sei não. Mas olha, calma, porque com as dicas que eu trouxe, o desmame pode ser bem tranquilo. Essa garota aqui é a garota das dicas, não é verdade, gente? E olha, e não para por aí, ainda tem Leidicas e... Lógico, coisas da cá. Não saiam daí que a gente já volta. A dica de hoje é uma dica que todo mundo me pergunta, é uma dica que todo mundo quer saber, que é como aplicar um delineador, seja ele um delineador básico ou delineador gatinho. Claro que se você aprender a aplicar um delineador básico, falta um passinho só para você aprender o gatinho, que é puxar um pouquinho aqui, só que é um trabalhinho também que dá, porque às vezes você puxa de um lado mais para cima e fica... O delineador que eu vou usar é um delineador líquido, tá? Ele é um potinho assim, e tem uma pontinha, vou colocar aqui que dá pra vocês verem, ó. Primeira coisa, para ter uma linha de apoio, vamos usar um lápis de olho. Quem já tá treinado não precisa disso, mas para quem tá começando, fazer uma linha de apoio com um lápis de olho, tá? Então, bem rente, ao cílio super rente, eu vou passar esse lápis aqui, traçando uma linha. Tá vendo, ó? O meu limite foi finalzinho e comecinho da pálpebra. Não precisa passar mais nada do que isso. Essa linha vai servir de apoio, como eu disse, para que a gente aplique o delineador com menos medo, né? Porque já tá marcadinho ali onde que a gente vai passar. A gente vai passar em cima. Antes de mais nada, é bom falar que o delineador em líquido, você tem que agitar ele bastante antes de aplicar. Então eu agitei, tirei o pincelzinho. Vou deixar uma mão livre porque eu vou usar essa mão para dar aquela esticadinha no olho. Pegou? Você não vai precisar passar a ponta dele para quebrar, não. Você pega ele de ladinho e você dá uma carimbadinha aqui, ó, rente aos cílios. Carimbei só, tá vendo? E nisso eu vou ligando os pontinhos, olha. Carimbei, carimbei. Por cima desse lápis, tá vendo? Não se preocupa agora em arrumar, ficar um pouquinho tortinho, não se preocupa. Vamos fazer a base dele. Ó, mudei um pouquinho a mão de lado aqui, carimbei, 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 até o final. O que acontece? Tem a parte mais grossa do pincelzinho e tem a ponta que é mais fininha. Quando eu chego aqui na parte de dentro, ao invés de eu carimbar ele inteiro, eu carimbo só a pontinha, pra não ficar tão grosso. Carimbado o olho, já tá com o delineador aqui. Viu que fácil? Simples, né? Pra dar uma arrumada, se ficar tortinho, na verdade esse aqui nem ficou, mas o que a gente vai fazer? A gente começa de dentro pra fora, dando pequenas puxadinhas assim, ó. Tá vendo? É quase que carimbar, mas dando uma arrastadinha. Aí, esse é o delineador tradicional. Você pode aplicar assim e sair pra qualquer lugar. Mas o delineador gatinho, que é o que vocês mais me perguntam, né?
é o seguinte, agora que a gente fez essa base, a gente vai procurar aqui, ó, qual que é o nosso nível. Se você fizer um delineador muito para baixo, o seu olho vai ficar totalmente caído. Se você fizer um delineado muito para cima também, vai ficar estranho, porque fica estranho. E se você fizer um delineado muito reto, depende, você tem que achar também o ponto do seu olho, porque os olhos, né, nossos olhos, são diferentes. Cada um tem um olho diferente do outro, e aí você vai ter que encontrar qual é o ponto certo para você. Então, uma métrica que eu uso é medir a direção da minha sobrancelha. É claro que se eu for muito na direção da minha sobrancelha, pro meu olho vai ficar muito para cima. Então eu meço a minha sobrancelha e abaixo um pouquinho. Então eu vou mais ou menos nessa linha. E aí é a mesma coisa, eu vou dar uma carimbadinha aqui, ó. Eu vejo aqui, ó, a linha do que eu quero. Carimbei. Só dei uma carimbada. Você viu que eu puxei e na hora que eu solto ele volta. Ou seja, eu vou ter que dar uma carimbada a mais ali, tá vendo? Nisso, agora vai ter que puxar. Por quê? Você vai pegar essa pontinha aqui que você fez, carimbando, e vai puxar ligando ela aqui, ó. Com o resto do seu delineado. Agora eu vou arrumar. A pontinha, o objetivo é deixar o mais fino possível, tá? E assim, sempre o lado de fora, assim, vai começar fino, aí vai ficar mais grosso e depois vai afinando. O legal de ver é que, ó, na hora que eu tô com o olho assim abaixado, você vai ver a linha reta. Então não pense que você vai ter que fazer aquele desenho do olho. O desenho faz naturalmente na hora que você abre o seu olho, ó. Então, puxou, faz a linha reta na altura que você achar melhor, você pode medir. E aí, quando você abre o olho, já fica o desenho delineado. E esse é o famoso delineador gatinho. Vou fazer o outro olho, que também é uma coisa difícil, deixar igualzinho. Não pense que eu não erre também não, viu? Se vocês observaram, eu errei. E não foi de propósito, tá? Foi de verdade. Aí eu vou limpar aqui, ó, bem no cantinho. Aí eu peguei o ladinho seco, ó. É só fazer com bastante cuidadinho, delicadeza, que dá tudo certo no final. Olha, tá pronto o olho, ficou assim. Uma coisa que eu gosto de sempre falar, já devo ter falado pra vocês, mas eu amo repetir, é que o nosso rosto, o nosso olho, consequentemente, né, eles são diferentes um lado do outro. Então, se você tentar fazer aquele olho idêntico, um olho tem que ficar igualzinho o outro, não vai ficar, não vai sair, porque o olho é um diferente do outro. Mas, eu falo pra você, não tem problema, são, assim, detalhes imperceptíveis. Deixa eu mostrar pra vocês, por exemplo, deixa eu dar um exemplo pra vocês, que enrolação, né? Então, olha, se vocês olharem meu olho assim, aberto, vocês vão perceber que um olho tem mais pálpebra do que o outro, é um pouco mais aberto do que o outro. Aí, olha só, dá a impressão de que um dos lados eu passei mais grosso do que o outro, porque em um deles aparece mais pálpebra do que o outro. Só que não é porque o meu olho é assim. E aí, o conselho que eu dou, não adianta você querer fazer, vou fazer um mais fino então, porque aí vai igualar meu olho. Não adianta, faça tudo igual, do jeito que você conseguir, lógico, porque o resultado e a diferença é imperceptível. Então ninguém vai ficar anotando, olhando, olha, tá diferente seu delineador. A não ser que foi uma diferença muito drástica, né? Você fez um pra cima e um pra baixo. Aí não tem como, né? Mas é isso daí. E não se preocupa, olha, o resultado final é esse. Você pode fazer, claro, um olho mais gatinho, mais fininho. Esse aqui eu fiz um tamanho médio. Tem mais grossão também, que tem gente que prefere. Você pode fazer o mais fininho e pode fazer só o delineado tradicional, sem o gatinho mesmo, que termina
logo aqui no final da pálpebra, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueçam de treinar na sua casa e, se quiser, manda foto aqui pra mim que eu quero ver como que você tá se saindo. Um beijo! Um ovo de Páscoa de 5 quilos mais 2 quilos, gente, só de recheio, já viu? Olha só esse ovo mesclado, lindo, maravilhoso, que dá vontade de comer, né? Pois é, vocês imaginem eu aqui dentro dessa loja, no Chocolate da Fazenda, com esse cheiro impregnado e não posso comer nada. Peraí que a Aline... Oi, Aline. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? A Aline vai mostrar pra gente que pode sim, e aqui dentro tem sim, né, Aline? Coisa que eu posso comer. Tem sim, a gente tem o chocolate diet e o chocolate 70%. Então vamos lá conhecer? Chocolate sem glúten e sem lactose. Aline, fala pra mim um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei muito feliz que ainda bem que tem, né? Conta pra gente, o que é feito? Sim, o nosso chocolate 70%, ele tem 70% de adição do cacau, né? Ele tem 20% de açúcar e não tem adição de lactose nem glúten. Ele é bem procurado? Muito procurado, principalmente por indicação médica. E tem a barrinha Diet, né? Que eu tô vendo aqui. Você pode explicar um pouquinho dela pra gente? Gente, olha só essa barrinha, eu vou experimentar já já. Bom, a barrinha diet, ela não tem a adição de açúcar, né? Ela é 0 açúcar. Dependendo do cliente, né, da necessidade que ele tem, a gente indica o diet ou o 70%. Tá. E ovo, né? Porque a gente gosta, na verdade, do formato do ovo na Páscoa, até pra presentear alguém. Você tem algum ovo? Daí temos o chocolate, 0 açúcar e dos 70%. Esse é o Diet. Sim, esse é o diet. Então, gente, olha só, um ovo de Páscoa Diet aí pra você que tá curtindo blogueiras. Tem sim ovo de Páscoa e aqui no Chocolate da Fazenda, né? Que é o melhor. Sim, o chocolate da fazenda. Então, continuem assistindo um Blogueiras na TV que eu agora vou degustar essa delícia. O assunto que eu vou trazer para vocês hoje é um assunto muito importante, vai abranger muitas pessoas. Mamães que estão esperando aí para os seus bebês ou futuras mamães, mamães de primeira viagem e as mamães até que já são experientes. Nós vamos falar sobre desmame. E para tirar as minhas dúvidas e as dúvidas de vocês, eu vou falar com a equipe do Grupo Gaia, que vai atender a gente, vai contar tudo desse assunto, ó, que vai dar o que falar. Vem comigo para a gente conhecer elas. Bom, para começar, eu tô aqui com a enfermeira Mariana e ela vai falar um pouquinho pra gente dos termos não, aliás, né, da parte técnica desse assunto. Então, para começar, Mariana, seja bem-vinda. Explica pra gente o que é o desmame, né?
O desmame é um processo em que a criança começa a receber outros alimentos que não o peito da mãe. Então, seja um outro leite através da mamadeira ou os alimentos sólidos, suco, chá, papinha, as papas salgadas e doces. Então, o desmame ele é um processo, sempre. E ele pode ser um processo curto, abrupto, que pode ser um pouco violento para a criança e difícil para a mãe, ou ele pode ser um processo mais devagar, no ritmo dos dois, incluindo a família, as outras pessoas que ajudam, que a gente chama de desmame gentil. É um processo que a gente respeita esse ritmo da criança e da mãe e a gente orienta algumas técnicas para que seja uma transição mais suave. Agora eu vou falar um pouquinho com a Patrícia, que é mãe e advogada. E lá no Grupo Gaia, ela dá orientação para as mães sobre os direitos da maternidade, todos os direitos aí que uma mãe tem. Nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdade do desmame. Então eu vou começar já aqui, Patrícia, contando uma historinha que aconteceu comigo, então é verídica. Isso é muito importante. É muito importante. Sim. Quando eu amamentava, quando eu tive a minha filha, aliás, né? Eu era mãe de primeira viagem e tudo mais, e a minha mãe morava comigo. Então ela ajudou nesse cuidado, nesse primeiro cuidado. E ela teve 2 filhas, né? Eu falei, olha, é a experiência ali me ajudando. Só que a minha filha tinha muita cólica. E aí ela chorava muito, 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 muito. E a minha mãe começou porque ela chorava assim, de aquele estrondo. E a minha mãe começou a falar pra mim, olha, o seu leite não tá sustentando. Não, o seu leite tá fraco, o seu leite... E ela começou a dar a mamadeira pra ela, sem eu nem saber. E aí, o que eu quero saber de você aqui, né? Porque muita gente fala assim, que a amamentação, ela é até os 6 meses. Eu falo que ela é só amamentação, né? Sim. A minha filha, na verdade, por a minha mãe dar a mamadeira, parou. Ela não quis mais o peito a partir dos 4 meses. Eu fiquei, assim, chocada, mas ela não quis mais. O que acontece? O que é verdade? O que não é? Como que é isso? Sim, exatamente. Um dos maiores mitos, assim, eu diria que o primeiro, né, que é sustentado pela sociedade, por questões culturais, né, é que o leite é fraco. A gente já parte dessa premissa que o leite é fraco, que não está sustentando, que o bebê sempre chora porque está com fome, então a mamadeira vem para resolver a situação. E não é, né? A mamadeira vai causar um desmame precoce, que foi o que aconteceu com você. Né? Então, assim, a partir do momento que foi apresentada a mamadeira, aconteceu com a sua bebê, menina. Né? Aconteceu com ela o que a gente chama de confusão de bicos. Então, nesse início da amamentação, principalmente os primeiros meses, a oferta de mamadeira, chupeta, pode causar no bebê essa confusão de bico. E daí isso acarreta onde? No desmame precoce, que foi o que aconteceu com você, né? Porque você acreditou, lógico, isso é cultural, não foi só a sua mãe, isso é muito forte na nossa sociedade, que o leite materno é fraco. Né? E que ele fica fraco a tal ponto de que em algum momento ele vira até água, né? E continua muitas mulheres sofrendo com isso, com esse desmame por falta de informação. Outro mito sustentado também, né, por questão cultural, que todo mundo acredita dessa forma, que a culpa acaba sendo sempre do peito, né? É uma questão forte assim. Então, assim, se o bebê não come, né? Estamos falando de bebês maiores de 6 meses, tá? Por exemplo, que já estão nessa fase de início de introdução alimentar, que ela começa a partir do 6º mês, mas pode começar com 8, depende dos sinais da criança. Então, não tem um relógio, 6 meses tem que começar a comer e vai diminuir no peito, não existe isso, né? Então, não tem essa regra. Então, o que acontece? Elas acabam achando que o peito é o culpado daquela criança não aceitar a alimentação. Como se você desmamasse fosse melhorar o apetite. E não é verdade, né? O desmame não vai melhorar o apetite. Então, assim, se a mãe está buscando desmamar com a intenção de que, eu vou tirar do peito porque ele vai comer melhor, né? Então tem que tirar do peito porque está atrapalhando. Isso não vai resolver, né? Isso é uma questão de ritmo da criança, do desenvolvimento. Então, o desmame é outro mito. Ele não vai resolver o apetite, aumentar o apetite da criança.
Agora eu tô aqui com a Melissa. A Melissa é fisioterapeuta, doula e também é mãe. E como esse assunto é um assunto que, ó, dá pano pra manga, se a gente deixasse, nós ficaríamos aqui horas falando, porque tem muitas dúvidas a ser tiradas. Só que aqui no programa não dá pra falar de tudo, né? Então, a Melissa vai explicar pra gente como nós podemos saber mais sobre isso. Você que tem dúvida aí que você queira tirar, presta atenção agora então, né, Melissa? Conta pra gente, como que podemos fazer? Então, a gente tem um grupo voluntário aqui na cidade, que é o Grupo Gaia, e a gente dá um apoio às gestantes e a mães, né? Esse grupo surgiu de algumas profissionais que trabalhavam na área, de algumas mães que tinham um interesse pelo assunto, né, dentro de uma humanização, e a gente acabou se encontrando pelo Face, conversando, e surgiu o grupo. Então hoje acontecem os grupos aqui. Os grupos de gestantes acontecem geralmente na primeira sexta-feira do mês, às 19 horas, e o grupo de mães geralmente no quarto sábado, às 9h30 da manhã. E é totalmente gratuito? Totalmente gratuito. A gente às vezes oferece alguns cursos, algumas coisas extras, mas essas palestras elas são gratuitas e as mães podem trazer os bebês, eles são super bem-vindos, eles amam o espaço aqui do Pilates, se descobrem, é legal porque eles treinam também os movimentos. Então é um lugar bacana onde vocês podem pedir mais informações. A gente tem uma página no Face também, que vocês podem entrar lá, a gente posta bastante assuntos sobre parto, sobre a gestação em si, criação. Então é bem interessante, sempre tem posts novos lá, vale a pena quem tiver interesse. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês, foi ótimo, eu amei, eu tenho certeza que vocês aí também amaram. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Qual a melhor dieta para cada exercício? Se você decidiu começar uma atividade física e agora não sabe o que comer para ter energia durante o exercício e também para repor os nutrientes perdidos durante a malhação, não se desespere! Andréa Zácaro, nutricionista e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, explica que não existe uma dieta específica para cada exercício, mas ressalta que é importante ter em mente que cada modalidade gasta uma quantidade maior ou menor de calorias, e isso vai interferir sim na sua alimentação. Veja as indicações da especialista. Corrida de rua. 1 hora é equivalente a 812 calorias gastas. Alimentos indicados: tapioca, pão integral, torrada, aveia, iogurte, banana e suco de frutas. Musculação. 1 hora é equivalente a 520 calorias gastas. Alimentos indicados: cereais sem fibras, pão integral, bolo simples, carnes, massas, frutas e cereais. Artes marciais. 1 hora é equivalente a 650 calorias gastas. Alimentos indicados: pão integral, queijos, carnes magras, massas, frutas e cereais. Pilates. 1 hora é equivalente a 325 calorias. Os alimentos indicados são banana, iogurte, tapiocas, pães e frutas. Caminhada. 1 hora é equivalente a 260 calorias. Alimentos indicados: frutas, sucos, torradas e cereais integrais. A nutricionista ainda dá uma série de dicas. Por exemplo, façam refeições a cada 3 ou 4 horas. As refeições devem conter todos os nutrientes que precisamos: carboidratos, proteína, gorduras, fibras, vitaminas, minerais e água. Coma carboidrato antes do exercício, pois ele é o nutriente mais importante para gerar a energia. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês aproveitem muito todas essas dicas. Um beijo e até o próximo Coisas da Cá!
Oi, Leide. E agora? Agora o quê, cara? Do que a gente vai falar? Ai, meu pai, do quê? Da despedida, acabou, blogueiras. Ai, meu Deus, eu nem vi. Mas olha, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e até o próximo programa.